Tudo Ok, bom com o senhor? tudo bom, né? Obrigado, Luciana. Muito bem, então vou Eu que começar a reunião agradeço. dando as boas-vindas para a Luciana e para todos os presentes aqui. É um prazer tê-los todos. Estou também já um pouco cansado dessas nossas reuniões virtuais, queria que elas fossem presenciais, né? Mas enquanto não é possível, seguimos desse jeito virtual mesmo. Eu tenho justificativas de ausência do professor Cláudio Tormena do IQ e do Marcelo Pfeiffer da CGU, que justificaram as ausências aqui e não puderam comparecer a essa reunião. E nós temos hoje, como primeiro ponto, como é de praxe, a súmula da 7ª reunião ordinária da CIDF, que foi realizada em setembro. E aí eu pergunto se alguém tem algum comentário a fazer sobre a súmula da reunião da 7ª reunião. Senhor Chico, gostaria só de fazer um destaque, que a minha fala durante a reunião ficou lá como se fosse uma fala do Bruno, eu até falei com o Ademir. Então, lá na página 12, tá? Na página 12, há uma referência Isso. a Onde ele se refere ao conselheiro Bruno, na verdade, era o conselheiro Rafael. Tá ok. Você Mas é anotou só... isso, Ademir? Sim, até inclusive o Rafael me procurou e eu até informei para ele, pedi para ele estar solicitando essa retificação, mas eu já fiz a alteração e depois vou alterar no arquivo nosso, tudo para ficar certinho. Ah, tá ótimo. Tá bom? É Então, que, na verdade, assim, no vídeo, tem um momento que o Bruno pede, aí o Rafael logo em seguida já ele entra. Aí ficou deu confusão. Aí ficou o nome do Bruno, mas é só alterar o nome. A fala do Rafael tá correta, tudo certinho. Ser confundido com o Bruno é um privilégio. Você não ficou ofendido, muito antes pelo De maneira contrário. alguma. Exatamente. Tá certo, tá perfeito. Então, com essa correção, eu pergunto se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre a súmula. Se não temos comentários, então vou colocar em votação a aprovação da súmula da 7ª reunião. Então, espero que... espero que vocês estejam aí enxergando o painelzinho de votação da súmula da 7ª reunião. Que não abriu ainda não, senhor. Será que... Não, não chegou? Ah, não, desculpa. O meu não. Talvez porque meu bem. você tenha ficado de fora de novo, Gilmar. Eu vou me certificar aqui na próxima. Você se incomodaria de declarar o seu voto aqui, só para que a gente registre, não? Imagina, não, tranquilo, voto aberto, sem problema, aprovadíssimo. A súmula, sou favorável aqui. Tá bom, então... mas deveria... Não, o pior é que eu não o coloquei. Eu não o coloquei como co-host hoje, então eu não sei por que motivo você não recebeu Devo isso. reconhecer, senhor, que a entrada hoje no Zoom me pediu um caminho diferente. Ele realmente perguntou 2 vezes o link, como eu sempre faço todo mês, e eu estou ouvindo bem, vendo você bem, mas de fato o interesse me remeteu a uma forma diferente do que eu estava acostumado no Zoom. Mas vida que segue, vamos em frente aí, vocês estão me ouvindo bem, eu estou de olho na pauta, tá tranquilo. Então tá ótimo. Bom, com essa declaração... Coisas de TI, fique à vontade. Ah, alô? Pois não, quem que... Desculpa, eu perdi o último comentário. Mas temos a aprovação do Gilmar e já temos 22 votos. Então, vou mostrar aqui para vocês. Nós tivemos
3 abstenções, 19 votos favoráveis, mais o do Gilmar, né? Então, 20 votos favoráveis à aprovação da súmula e 3 abstenções. Muito bem, então, nesse caso, podemos passar aos itens da ordem do dia, os itens de 1 a 7. E aí eu pergunto se há destaques a algum desses itens. O Daniel destacou aqui os itens 6 e 7, e a Rita levantou a mão. Rita? Rita, você quer fazer... a Rita destacou 3 aqui. Então, temos destacados os itens 3, 6 e 7. Desculpa. Isso, item 3. Itens 3, 6 e 7. Mais algum item a ser destacado? Bom, não tendo mais itens, eu vou colocar então em votação os itens não destacados, tá bom, pessoal? Então, deixa eu mudar aqui. Aqui, essa é a votação dos itens não destacados. Peço a todos que votem nos itens não Enquanto o destacados. pessoal vota, novamente, como a tela não me aparece, declaro meu voto favorável aos não destacados. À vontade. Muito estranho. Gilmar, você quer tentar sair, entrar de novo e ver se assim dá certo? Não sei. Essa é uma solução Vou Windows, né? Ok, vou tentar voltar no link aqui. Obrigado. Tá ok. Obrigado, Gilmar. Muito esquisito isso. Bom, estamos aguardando aqui os últimos votos. Estamos votando os itens não destacados. E lembro que temos também o voto do Gilmar, que já declarou o voto e que é favorável, porque ele não recebeu a janelinha. Vou encerrar, então, a votação, pessoal. Encerrar já. E compartilhar com vocês. Então, tivemos 20 votos favoráveis aqui e uma abstenção. Na verdade, 21 votos favoráveis, incluindo o do Gilmar, e uma abstenção. Então, foram aprovados os outros itens, salvo os de números 3, 6 e 7. E quem destacou o primeiro desses itens, o de número 3, foi a Rita. Então, eu ia passar a palavra à Rita para que ela faça os comentários que julgar pertinentes. Rita, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, demais membros da Câmara. Na verdade, eu não me oponho ao item, eu só queria solicitar um esclarecimento, até porque eu sou um membro relativamente recente aqui da Câmara, mas trata-se de uma designação, né, do servidor Marcos Antônio de Castro como secretário de diretoria. E no formulário coloca lá que ele é um profissional de tecnologia de informação, né, informação e comunicação, inclusive com a especificação de programador. Então, ele tem um cargo técnico, na verdade, e está sendo designado para um cargo bastante administrativo, vamos dizer. E aí eu queria só um esclarecimento de como que a Câmara trata esses casos. Assim, é claro que tem um ganho salarial, né, para o servidor, mas ele vai estar exercendo uma função diferente daquela para a qual ele prestou um concurso, né? Então, assim, nesses casos, quando há designação de função, a gente não considera a função para a qual ele foi concursado, é sempre tratado assim, ou é a caso? Era só para entender um pouco como funciona essa dinâmica. Obrigada, professor. Muito obrigado, Rita, pelo comentário. Bom, de fato, o que eu posso te dizer, Rita, é que não há uma proibição de que isso aconteça, de que um profissional de tecnologia de informação e comunicação assuma um cargo de secretário de diretoria, apesar de você ter razão ao dizer que isso é um caso muito incomum. Não é frequente que isso ocorra, na verdade, muito raro. Mas não há uma proibição, tendo em vista que o cargo de secretário da diretoria não é um cargo que só pode ser ocupado por
uma ou outra carreira da universidade. Mas eu não sei se nós temos aqui algum representante da Faculdade de Engenharia de Alimentos que possa fazer algum comentário. Depois eu posso querer acrescentar alguma coisinha para o senhor também. Isso, exatamente. Se não tivermos, eu ia passar a palavra ao Gilmar. Mas se tivermos alguém da unidade agora que queira se manifestar, isso a gente daria prioridade ao membro da casa, do local, né? Mas vamos aguardar. Então, até lá, Gilmar, eu vou te passar a palavra. Se alguém da FEA quiser se manifestar, é só levantar a mãozinha aqui. E, por enquanto, o Gilmar faz uns comentários. Gilmar. Ok, não, o destaque da Rita é muito pertinente, é bacana, ela traz à tona um assunto que nós já tivemos em situações anteriores, que é na universidade essa discussão das funções técnicas e da função em cargo de confiança, que justamente são as funções gratificadas, tá? Então, realmente, é caso raro, não é comum que um profissional técnico, a gente pode pegar por analogia na enfermagem, isso é muito comum também acontecer, né? Embora lá é muito voltado ao próprio grupo de enfermeiros que tem a liderança de chefias, mas você pode acontecer de um analista de informática também estar em postos administrativos. O contrário é que não pode, né? O que não pode é na carreira, na ocupação. Vamos falar aqui da função CBO, né? Nossa função quando a gente presta um concurso e entra, o que não pode é o contrário. O que quer dizer com isso? Se o colega da FEA estivesse administrativo na formação e fosse colocado num posto de TI, ele estaria impossibilitado, quer seja porque ele já ia dizer que não sabe exercer as atividades, quer seja porque aí sim não pode a FEA gerar desvio de função pelas regras da carreira. Agora, qualquer profissional de formação técnica, laboratório, enfermagem, TIC, psicologia, enfim, quaisquer áreas, assumir um posto administrativo é possível porque ele vai para o rol das funções gratificadas por confiança. Então, se hoje fôssemos fazer uma descrição de atividades desse secretário na FEA, ele ia escrever muito mais atividades de secretário de diretoria e não mais de um programador TIC. É isso que acontece enquanto a pessoa está investida de uma designação. Da minha parte é isso, senhor. Obrigado, Gilmar. O professor Paulo queria fazer alguns comentários. Paulo. Chico, olhando, né, aqui no que é destacado na folha 6, né, que a gente tem aqui que onde que está aqui? A data, função, valor da gratificação incorporada, quer dizer, ele tem incorporado assistente técnico de unidade, ele foi assistente técnico de unidade? Não, né, não, é uma dúvida. Se o Marco Antônio ele já fez já esteve nessa função. Eu vou pedir ajuda aqui para o Ademir pode nos ajudar, o porque ele Ademir. pode ter em outro órgão, né? Até em outro local, não necessariamente na FEA. Porque se o Marcos, né, ele já atuou, inclusive como assistente técnico de unidade, né, não tem também, ele tem a total pré-requisito para atuar na secretaria, né? Então acho que isso também é importante, né, a observação da conselheira, mas eu acho que no membro aqui mas acho que isso corrobora, né, com a indicação, e eu também li ali a descrição da justificativa, que ele já faz o trabalho, né, na substituição da servidora Cícera, já tem atuado algumas vezes, né. Então, mas essa explicação do Gilmar é completamente pertinente com relação a isso, e para a gente é importante realmente saber, né, o que é possível e o que não é possível. Mas o que me salientou foi isso, que aqui tem um assistente técnico de unidade e se ele já desempenhou essa função, também tem todo o requisito aí para atuar na secretaria do curso. Tá, mas desculpa, posso te explicar, Paulo? Claro. Na verdade, olha, olhando para aquela tabelinha, a gente vê assim, o Marcos Antônio de Castro é profissional de TIC, e a gratificação incorporada por ele é de 390,98 com o secretário, se eu não me engano é isso. E o servidor substituído, que é a Cícera, essa sim tinha a gratificação incorporada de ATU. Entendi.
Agora, na verdade, eu interrompi alguém que ia falar, não sei se é... Obrigado, Chico, pela Nada. explicação. Eu cometi uma indelicadeza e fiquei com a impressão de que alguém ia Não, falar. professor, eu ia falar exatamente isso. Tá Na bom. verdade, a Cícera foi assistente técnico e ele tinha a parte de como secretário, né? Acho que ele já exerceu a função de secretário. Isso, Na exato. verdade, minha colocação não era nem contra o caso dele em específico, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que deve acontecer com uma certa frequência, as designações de funções de cargos técnicos, né? Era mais para entender realmente como que a Câmara trata isso, né? E aí a explicação do Gilmar foi perfeita. Tá esclarecido. Obrigada. Obrigado, Rita. A Carolina queria fazer um comentário. Carolina. Oi, professor. Na verdade, só que o Marcos, ele é ATU lá da FEA, né? E ele colocou exatamente isso, que o Marcos Castro, ele já atua na área administrativa há um bom tempo, né? Inclusive, ele assinou um termo concordando com isso. Então, que ele já não está mais na área de informática, já há bastante tempo. Parece que desde 2018. Então, só para acrescentar aí, que o pessoal da FEA colocou. Tá ok. Muitíssimo obrigado, Carolina. O Adilton levantou a mão aqui, queria fazer um comentário. Adilton. Oi, boa tarde. Boa tarde, Adilton. Só para complementar o que foi falado aí, eu não vou entrar no mérito do questionamento, até porque eu não acho que é relevante. Mas o que não pode é o contrário. Você não pode, por exemplo, botar um profissional qualquer para fazer cargo em área de profissão regulamentada, por exemplo. Já que vocês citaram a enfermagem aí, um enfermeiro, ele pode ser designado em qualquer outra área, mas não pode ser ao contrário. Você não pode designar um profissional que não é da área da enfermagem num cargo de enfermagem, por exemplo. Era só para comentar, eu não vou nem entrar muito no mérito do questionamento aí, porque é um assunto que é meio complicado de fazer discussão sem conhecimento da carreira. Só isso. Obrigado, Adilton. Bom, Rita, não sei se você está esclarecida. Na verdade, então, isso não é proibido. O Marcos Antônio já tem alguma experiência prévia em cargos administrativos, em particular como secretário, e ele enveredou por essa carreira lá dentro da FEA. Me parece que a direção da faculdade gostaria de mantê-lo, porque o desempenho dele vem sendo particularmente bom, ela gostaria de mantê-lo como secretário da diretoria. Então, perceba aqui então que a Rita está satisfeita. Podemos colocar esse item em votação, o item 3, pessoal? Ok, se não temos objeção, vou colocar em votação o item 3 da pauta. Espero que vocês vejam, inclusive o Gilmar. Gilmar, você está enxergando? Agora apareceu, obrigado. Perfeito. Ótimo. Então, peço a todos que votem. A gente vai dar um minutinho aí para que todo mundo vote. Já temos um número substancial aqui de votos. Mas ainda vamos aguardar um minutinho. Isso. Mais um voto. Ok, eu vou dar mais 15 segundos e aí podemos passar para os próximos itens. Vou encerrar então, gente, a votação nesse momento. Encerrado, vou compartilhar com vocês. Tivemos uma abstenção e 22 votos favoráveis, tá ok? Então, foi aprovado o item 3, tal como solicitado pela FEI. Agora, encerramos essa parte das designações e passamos para os afastamentos com prejuízo de vencimentos. E aí temos uma manifestação do Daniel, a quem eu queria passar a palavra nesse momento. Daniel, por favor. Oi, obrigado, professor. Na verdade, é em bloco que eu destaquei, nada contra os
os pedidos era só eu queria entender um negócio. Quando o afastamento enfim, com prejuízo de vencimento, está claro, né, que não vai receber o salário. Só queria entender quando fala das demais vantagens da função, o que significa exatamente isso? Obrigado. Aí eu vou passar a palavra para o Gilmar, que é o expert, ou para a Giovana, alguém que o Gilmar indique para descrever essas demais vantagens. Isso, então, nós, para objetivar aqui o assunto, se trata, por exemplo, das contagens cadastrais de tempo de serviço, os vínculos cadastrais enquanto contrato efetivo conosco na Unicamp, as situações, porque o vínculo e o tempo de serviço, quando ele voltar desse afastamento, lá no futuro, ele conta na medida em que ele também é orientado quanto à contribuição previdenciária, na medida em que ele está sem salário, ele sabe a situação peculiar, a universidade não corta o vínculo de vez situação de prejuízo financeiro no ponto de vista salarial, mas não das demais vantagens do cargo. Outra situação, além da cadastral e previdenciária, está um pouco ligada a, supostamente, se tivéssemos uma situação de um processo, digamos, como se fosse uma avaliação hoje, né? Saísse uma avaliação o mês que vem e não houvesse da CAD nenhuma ressalva que o servidor afastado há menos de um mês estaria excluído do processo. Ele estaria concorrendo normal, porque as demais vantagens da função, por exemplo, ser avaliado, é um pré-requisito que, nessa condição do afastamento, ele não está excluído. Então, a situação realmente é sempre muito especial, porque ela preserva tudo aquilo que não é o salário da pessoa. De uma forma simples, para dizer um pouco isso, como eu estou dando exemplo, dados cadastrais, previdenciários, ou até um processo avaliatório que durante esse 1 ano, 2 anos que ele estivesse fora, hipoteticamente, ele teria direito a concorrer, a não ser quando o órgão colegiado define a exclusão dos afastados e a temporalidade. Aí é por regra especial. É isso. Ok, obrigado, muito obrigado, Gilmar. Daniel, você quer mais? Você tem mais alguma dúvida? Não, é só em outras questões práticas, por exemplo, quando ele fica afastado, ele deixa de receber o vale UVA, né? E, por exemplo, se ele tem uma Unimed, ele não pode mais ter a Unimed através da Unicamp, por exemplo. Sim, todos esses dados cadastrais que envolvem folha, todos ele vai ter o elo, porque o auxílio alimentação já é perdido por qualquer saída que o servidor tenha acima de 30 dias, né? Inclusive os afastamentos. Então, realmente já é outra regra que já tem pela regra do auxílio alimentação, que o Consul fixou. Outra questão eu tenho na folha os consignados ou um plano médico. Ele cessa no GGDS isso e vai direto à fonte do convênio e paga lá o seu boleto da forma com que ele sustentar estando afastado da universidade. É isso mesmo. Ok. Pessoal, eu acabo de ver aqui obrigado, Daniel, o Maurício escreveu um comentário muito relevante aqui no chat, dizendo que nesse item 6, o profissional não é um médico plantonista, mas é um PAEP médico. Então, essa correção precisamos fazer, tá? É PAEP médico, simplesmente, aquele médico plantonista que aparece aqui, então, não corresponde à função do Marcos Roberto Silva, que é o médico do item 6. É isso, Maurício. Você quer fazer mais algum comentário? Ou é isso mesmo? Daniel, então, imagino que você tenha esclarecido as dúvidas, que possamos colocar esses dois itens, os itens 6 e 7, em votação em bloco, é isso? Isso, por favor. Tá ok. Bom, se não tivermos, então, mais nenhuma manifestação, eu vou colocar em votação esses dois itens, tá bom? Vamos lá. Temos os itens 6 e 7. Coloquei aí em votação. Peço a todos que votem. Vou aguardar alguns segundos aí para que todo mundo tenha a oportunidade de votar. E aí,
Encerramos os itens da ordem do dia. Vou dar, então, mais 15 segundos. Muito bem, então vamos lá. Encerrada a votação, tivemos, nesse caso, 24 votos favoráveis, todos os votos foram favoráveis. Espero que vocês estejam vendo a janelinha, todos os 24 votos favoráveis à aprovação desses itens 6 e 7. Com isso, nós encerramos a ordem do dia, dou aqui ciência ao expediente, alterações nas CSAs, e pergunto se temos manifestações aqui no expediente. Peço às pessoas que queiram se manifestar que levantem a mãozinha para que eu possa passar a palavra. Eu já vi que o Gesiel levantou a mão e vai ser o nosso primeiro membro a se manifestar no expediente. Gesiel, por favor. Boa tarde, todos me ouvem? Ouvimos sim, Gesiel. Ah, sim. A minha pergunta é sobre a questão da conversão do abono pecuniário, um terço de férias em abono pecuniário. Tem surgido bastante perguntas pelo campus dos funcionários CLTs, né, com relação à resolução GR 58/2020, que estabeleceu que a Unicamp poderia, então, não converter mais um terço de férias em abono pecuniário. E aí a dúvida que tem surgido porque a resolução ela é pautada ali, ela tem uma base dela ali que fala que é sobre uma medida provisória 927 de março de 2020, e essa medida provisória ela perdeu a vigência em 19 de julho de 2020. E aí, então a pergunta é se tem uma previsão de quando que a Unicamp vai voltar a conceder essa possibilidade dos funcionários CLTs converter um terço de férias em abono pecuniário. Obrigado pela pergunta, Gesiel. É verdade, você tem razão com relação à medida, mas, por outro lado, a gente tem um decreto estadual, que é um decreto que foi publicado em abril desse ano, que estabelece que, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, que foi reconhecido aqui no estado de São Paulo, pode ser suspensa a conversão em abono pecuniário de um terço. Aliás, ele diz que fica suspensa a conversão em abono pecuniário de um terço das férias. Então, nós estamos seguindo agora esse decreto estadual e ele perderá, o estado de calamidade pública perderá o seu reconhecimento em 31 de dezembro desse ano. Então, com certeza, a partir do dia 1º de janeiro, já será possível converter novamente as férias em abono pecuniário. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, esse agora, né? Não é que há uma certa confusão, tem algumas coisas que perdem validade no fim desse ano e outras que perdem validade só no fim do ano que vem. Mas com relação a esse estado de calamidade pública, o reconhecimento é só até 31 de dezembro de 2020. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, já será possível voltar a converter as férias, tá ok? No máximo até lá. É possível que essa medida seja, que a medida interna da Unicamp seja revogada antes disso. Mas não sendo, a gente pode voltar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Tá, então, no caso, o decreto estadual ele está sobrepondo a CLT, é isso? Então, a gente está seguindo pelo decreto, né? Ele está baseado na calamidade, no estado de calamidade pública, que permite algumas exceções, essa é a verdade. Tá. Então, por conta de ter sido decretado no estado, o estado de calamidade pública até o fim de 2020. Então, no máximo, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, tudo poderá, essa conversão em abono poderá ser solicitada
novamente. Não sei se o Gilmar quer complementar, se não temos o Bruno aqui que levantou a mão, mas eu queria só saber se o Gilmar quer fazer algum comentário. Pois não, senhor. Sim, é importante somar a essa conjuntura para os membros ficarem bem esclarecidos e quem nos assiste, que tem uma sucessão de normativas, né? Então, além do decreto que o senhor Chico já se referiu, que é o 64937, é ele que especifica em São Paulo aos órgãos públicos estaduais essa situação, inclusive as autarquias, nós temos que seguir a revisão orçamentária do Consul. Então, tem que lembrar que na primeira revisão orçamentária, 12 de maio, em sessão extraordinária, o Consul determinou a suspensão do abono pecuniário também. Observem a exemplo de que a antecipação desse terceiro, o Consul não vetou. Então, isso continuou sendo permitido aos CLTs marcarem. Mas isso não quer dizer que a Unicamp está legislando acima da CLT. Só para ficar claro que a questão se soma à normativa orçamentária. Na segunda revisão, agora em setembro, o Consul não viu condições de revogar imediatamente a medida do abono pecuniário, e até por uma questão de temporalidade, eu quero já assumir na Câmara o seguinte: hoje é dia 8 de outubro, nosso fluxo de férias para pedir já é da ordem de 30 dias antes, o que dá para o Consul, só teremos o próximo ordinário no fim de novembro, e depois o extraordinário para discutir o orçamento do ano que vem, em dezembro. Então, eu diria, em linhas gerais, que, por lógica, já sabemos que será caducado por temporalidade essa medida. Daqui a um mês não fará mais sentido, porque o servidor não consegue sequer marcar as férias de dezembro. Então, vai ser realmente por um fato que, como o senhor Chico disse, eu não vejo volta e não vai conseguir marcar mesmo o abono pecuniário para o CLT, que é o único regime, né, que permite pedir abono pecuniário, é o seletista. Então, é isso. Obrigado, Gilmar. O Bruno queria fazer algum comentário. Bruno, por favor. Está me ouvindo, senhor? Estamos ouvindo sim, perfeito. Que bom. Eu comecei as discussões daquela proposta do GT no Instituto de Biologia e vendo a progressão por excelência de desempenho, uma dúvida recorrente que eu recebi é quando que a gente iria discutir a avaliação. Tá, eu explico isso sobre avaliação já. Eu não sei se tem mais algum comentário. Não sei, se ninguém quer fazer mais comentários, Bruno, nós vamos começar essa discussão da avaliação. Podemos fazê-lo na próxima reunião da CIDF. Eu gostaria só de lembrar aqui, não é lembrar, fazer um comentário, que é o seguinte: o que nós precisamos fazer com relação... Nós estamos muito próximos do fim do mandato dessa gestão da reitoria. E, a exemplo do que ocorreu no passado, fazermos grandes mudanças com relação à avaliação no fim do mandato costuma ser contraproducente. O que nós precisamos fazer nesse momento, que me parece absolutamente essencial com relação à avaliação? Nós precisamos assegurar que nós temos aqui dentro da universidade todas as condições de fazer essa avaliação propriamente dita, o que significa que nós temos as informações, que nós precisamos ter as informações necessárias para avaliação, coisa que nós não temos nesse momento. Então, o que nós estamos fazendo agora é um levantamento das informações que são necessárias para que a gente possa preparar a CIDF e a universidade para efetuar essa avaliação já em 2021. E é isso que a gente precisa fazer agora nesse fim de ano. Tá? Eu peço desculpas a você em particular, os demais membros da Câmara, com o excesso de tarefas aqui na PRDU, isso acabou atrasando esse relatório consolidado das informações que não estão disponíveis e que precisam estar disponíveis para que a gente possa efetuar a avaliação. Isso é uma tarefa interna da PRDU que ainda não está pronta, mas pode ficar pronta na próxima reunião da CIDF. E o que nós vamos fazer é preparar as informações seguindo mais ou menos aquilo que nós já discutimos aqui na Câmara
mais no começo desse ano, e que, no fundo, é mais ou menos a proposta que foi apresentada no fim de 2017. Não há uma divergência grande do ponto de vista dos dados necessários para avaliação, é mais ou menos a mesma coisa daquela proposta que foi apresentada no fim de 2017, que acabou não sendo posta em prática. Então, eu peço mil desculpas, Bruno, a sua pergunta é muito pertinente, isso é uma coisa que a gente precisa trazer, e eu farei isso na nossa próxima reunião, marcada para o mês de novembro. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu já discuti isso internamente ali na PRDU, mas não tive a oportunidade de produzir um documento que pudesse ser apresentado aqui à Câmara, e peço desculpas por isso. Desculpa, Bruno. Então, eu respondi a sua pergunta sem responder, né? Infelizmente. Não, mas deu um norte. Tá ótimo, professor. Obrigado. Na verdade, não era para te enrolar, não. É para reconhecer a falha que é minha e dizer que eu gostei da sua cobrança e pretendo trazer essa informação que eu mencionei na nossa próxima reunião. Tá bom? Ok. Bom, não tínhamos mais manifestações aqui. Então, se não temos mais manifestações, eu pergunto ao Gilmar se ele quer dar algum informe. Não, do informe gerais, no momento, nenhuma novidade, senhor. Realmente estamos acompanhando o desfecho do calendário, a expectativa da DGH, aproveitando a Câmara, eu reforçaria aqui, né, os cuidados aos prazos dos planos de retorno graduais que cada unidade está desenvolvendo, os chamados lotes de pessoal que estão conseguindo indicar a partir do dia 19 uma turma, depois dia 3 de novembro outra turma, dia 16 de novembro outra turma. Então, que os CTUs, membros do CSA, diretores aqui, ouvintes, que nos ajude, né, do ponto de vista do GT ali, central da reitoria, que está recebendo esses dados, com relação a esse encaminhamento, né, essa listagem, que vai ajudar lá os exames preliminares do SECOM, e também os cursos que vão ser as oficinas de protocolo da Educorp, e assim vai voltando um pouco aí a busca da normalidade no campus a partir do dia 19 deste mês. Então, é só um reforço ao que o gabinete já está divulgando aí ao pessoal, e a DGH está acompanhando, junto com a DSO, todo esse trabalho para que nós tenhamos segurança realmente nesse retorno aí no campus. Mas era isso, no mais, aguardar os desfechos que o Consul assim o conduzir para novembro. Obrigado. Obrigado, Gilmar. O Daniel levantou a mão. Daniel, por favor. Professor, você abriu aí, agora eu lembrei de um assunto, já que o Gilmar comentou. Eu não sei se ele tem alguma informação claro, não é a área dele, mas esse curso da Educorp, em tese, deveria ser realizado semana que vem, né? Mas acho que a Educorp não entrou em contato ainda, não sei. Posso dar um toque. Nós estamos em contato estreito com a Mônica. Eu não sei se hoje ela conseguiu como convidada, se está ouvinte. A Mônica está conduzindo isso com o apoio da nossa equipe de informática e a DSO, porque tem, inclusive, já na resolução, o elo de conferência para chefias terem uma ideia de quem fez o curso. Não é um curso, né? Na verdade, vamos dizer aqui, uma oficina em que se reforçam os protocolos dos cuidados do plano de retorno. Então, será na verdade, uma apresentação onde o aluno faz ali um tutorial de requisitos que ele vai ser reafirmado, o cuidado que ele tem que ter nos protocolos ao voltar para a unidade presencial. Então, isso vai ser feito em um sistema ágil, online, evidente, né? E que vai atestar ali que o servidor cumpriu aquele tutorial virtual. Feito isso, vai um aviso para a chefia que ele está em ordem, e aí ele terá feito o teste no SECOM, e também aquele aplicativo do aviso, né? Foi lançado o aviso do SECOM, que é o sistema que vai monitorar todo dia essa pessoa para ver se ele não tem nenhum teor ali sintomático para estar trabalhando. E aí, então, acredito, Daniel, que em uma semana, no máximo, a Mônica estará divulgando as primeiras turmas em relação a esse tutorial online para o dia 19, dos primeiros lotes estarem todos, vamos dizer, formados, né? Formados nesse protocolo que já está na cartilha do site, mas haverá uma conferência no sistema, é isso. Gilmar, a Luciana tinha uma pergunta, ela mencionou aqui no chat. Luciana, por favor. À vontade, pois é. Vamos lá. Gilmar, a minha dúvida é,
As pessoas que já foram testadas vão fazer esse curso também? Serão chamadas? Sim, é somatório o quesito, viu, Luciana? Primeiro vem a testagem do SECOM ou aquela em que no SECOM, quando marca, a caso que o servidor testou, fez um teste em um laboratório ou num outro médico e leva negativo COVID, tá? Ele leva lá no SECOM e tudo bem, é feito, então, a ticagem no SECOM, quanto ao exame. Mas, além do exame, haverá a ticagem no tutorial online da EduCorp. Então, são as duas coisas mesmo, tá? Então, não é porque fez o exame que a EduCorp vai chamar todos, inclusive negativos do exame, evidentemente. Ok. Ok, obrigada. Obrigado, gente. Bom, agora acho que não temos mais perguntas. Eu queria fazer só alguns comentários. E, em primeiro lugar, recomendar o máximo cuidado a todos que forem voltar às atividades presenciais, inclusive, como indicou aqui o Gilmar, fazendo o curso, sendo testado pelo SECOM. Recomendar, então, o máximo cuidado. O mais importante, é claro, é a saúde de todos. E desejar um bom retorno a essas pessoas. O retorno vai ser bastante lento, só vai terminar no ano que vem, mas todo o cuidado que a gente puder tomar nesse momento é muito importante. E eu queria também agradecer aqui a CIDF, pois nós estamos chegando perto do fim de um ano particularmente difícil do ponto de vista financeiro para a universidade e também do ponto de vista sanitário, né, para o país inteiro, para o mundo inteiro. E eu gostaria de agradecer a paciência de vocês todos e das pessoas que vocês representam, né, da comunidade da Unicamp, a paciência que vocês tiveram para suportar esse momento difícil, a colaboração de todos, para que a gente fosse capaz de superar esse ano tão difícil, né? Então, eu desejo aí um ótimo mês a todos vocês, espero encontrá-los na reunião de novembro, atendendo ao que eu prometi aqui para o Bruno, o que infelizmente foi gravado, Bruno, então eu não tenho como escapar disso, e desejando muito cuidado e muita saúde para as pessoas que forem retornando ao trabalho presencial. Tá bom? Então, boa tarde a vocês todos. Foi um prazer revê-los aqui. Espero encontrá-los no mês de novembro. Até mais, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. Vou ficar aqui um segundo com o Gilmar. Gilmar já foi? Está aqui ainda? Eu agradeço muito o convite, muito obrigada por poder participar da reunião. Foi um prazer enorme poder ver todos vocês e participar dessa reunião. Muito obrigada. Prazer revê-la, Luciana. Prazer, Luciana. Até mais. Até mais, professor. Até mais, então. Prazer boa tarde. foi meu, professor. Tchau. Tchau. Boa tarde a todos. O Gilmar saiu mesmo. Saiu. Eu falo com ele depois. Obrigado. Até mais.